bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 17 de agosto de 2023. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos e preparem-se porque o vídeo de hoje será longo e tenebroso. Aliás, por falar em tenebroso, um amigo perguntou: escuta, você não tem notícia boa para dar? Eu particularmente não, e eu acho que ninguém tem notícia boa para dar no momento. Mas, se vocês souberem de alguma notícia boa, me informem, porque eu também desejo muito ouvir alguma coisa alvissareira. Mas está difícil, e o vídeo de hoje tentará explicar um pouco do porquê só temos notícias ruins. Um longo estudo de Mike Adams, do canal Natural News, diz que a América, por exemplo, entrou num colapso psíquico sem volta. Entrou num processo de autodestruição que não pode mais ser contido. Bem, isso é uma notícia bastante pessimista, mas ele mostra as evidências de um colapso psíquico. E eu faço questão de trazer isso em 10 atos, porque nos faz ver não só a realidade americana, mas compreender a realidade humana de modo geral, o que está acontecendo além dos limites do Império Americano. Bem, mas antes tenho alguns recadinhos para dar. No sábado, depois de amanhã, dia 19, eu estarei lá no canal Ale Machado Oficial para uma live com o meu querido amigo Ale Machado, às 8 horas da noite. Vamos falar sobre a linha profética e a geopolítica. Vai ser basicamente um bate-papo sobre as questões envolvendo a geopolítica cotejadas, à luz, ou melhor dizendo, à luz das profecias. Penso que será muito interessante e de muito proveito. Então espero que os amigos participem. Sábado, 8 horas da noite, no canal Ale Machado. Linha profética e a geopolítica. Muito bem. Tenho também outro recadinho aqui, vamos ver, esse é importante. Se você é inscrito nesse canal, verifique se a sua inscrição ainda existe, porque muita gente tem reclamado: professor, eu cliquei lá no inscreva-se, acionei o sininho e tudo mais, e quando fui ver eu não era mais inscrito no seu canal. Então verifique, pode ser que isso também tenha acontecido com você. Você se inscreveu e não está mais inscrito. E também, se puder, torne-se membro desse canal. A membresia é super baratinha, mas é o que nos ajuda a continuar aqui na plataforma. E se você gosta dos nossos vídeos, deixe sempre o seu like, ou se não gosta, o seu dislike. Assim você informa para a plataforma que os nossos vídeos são relevantes e ela acaba com o tempo avisando ou comunicando aos amigos sempre que eu posto um vídeo novo aqui no canal. E eu posto um vídeo novo todos os dias aqui no canal, exceto quando estou meio ruinzinho dos vermes, se é que vocês me entendem. Muito bem, muito tem se falado da derrocada ou do colapso econômico dos Estados Unidos, mas pouco tem se falado do colapso psíquico. Hoje, Mike Adams, do Natural News, publicou um longo artigo mostrando 10 passos de uma derrocada psíquica do povo norte-americano. Ele começa dizendo, ou no começo da sua matéria, ele diz o seguinte: está claro para qualquer um que preste atenção que a América está sofrendo um colapso psíquico sem precedentes na rica história do país. O que se segue, diz ele, são 10 exemplos de coisas acontecendo na América que indicam que um ponto de ruptura foi alcançado, ou melhor, um ponto de não retorno, além do qual só podemos esperar que o caos e a insanidade prevaleçam. Aí então ele trabalha os 10 pontos desse colapso psíquico. O primeiro, diz ele, refere-se aos democratas de modo geral. Ele diz: os democratas sem lei
estão embriagados de poder e estão zombando do Estado de Direito em suas tentativas desesperadas de parar Donald Trump, acusando-o de crimes absurdos, inventados e ignorando o suborno desenfreado da família Biden. Aí ele cita, como eu já havia citado ontem, Newt Gingrich, que disse o seguinte numa rápida entrevista à Fox: "Este é um período horrível e só precisamos entender o seguinte: as pessoas que querem controlar a América e ditar ordens à América quebram qualquer lei, mentem sobre qualquer assunto e manipulam o sistema da maneira que podem. E isso inclui grande parte da mídia noticiosa da elite", disse Gingrich. Ou seja, quando chega nesse estágio, quando o governo faz qualquer coisa para se manter no poder, bem, temos, claro, um indício de falência psíquica. No mínimo, não estou nem me referindo aqui à questão política. Isso também pode ser, claro, a base de um estudo sobre outros países e outros comportamentos muito semelhantes a esse nos Estados Unidos que acontecem aí em outros países e outros continentes. 2. As cidades americanas estão entrando em colapso, em violência, doenças mentais, furtos e ruínas. Bem, aqui eu não posso deixar de lembrar um artigo que foi publicado ontem pelo Slay News, que dizia o seguinte, prestem atenção: trabalhadores federais em São Francisco foram instados a trabalhar em casa devido aos perigos representados pelo aumento do crime na cidade californiana controlada pelos democratas. O alerta foi emitido por autoridades aos funcionários do prédio federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos em São Francisco. Citando preocupações de segurança pública do lado de fora do edifício federal Nancy Pelosi, na 7th Street, as autoridades emitiram a recomendação de permanência em casa em um memorando de 4 de agosto aos líderes regionais. O memorando diz, entre outras coisas, ou recomenda, entre outras coisas, que as saídas de casa devem ser evitadas. Essa recomendação deve ser estendida a todos os funcionários da região 9, incluindo aqueles que atualmente não utilizam flexibilidades de trabalho, ou seja, possibilidades de trabalhar em casa, o home office. Continua o memorando. A região 9, diz o Slay News, refere-se à zona do governo federal que governa a Califórnia e outros estados ocidentais. O memorando também observa que a área ao redor do prédio Nancy Pelosi abriga um dos mercados de droga ao ar livre mais descarados da cidade. À luz das condições do edifício federal, recomendamos aos funcionários, dizia o memorando, maximizar o uso do teletrabalho no futuro próximo. Quem teve acesso a esse memorando foi o San Francisco Chronicle, que disse, entre outras coisas, que uma cópia do memorando havia sido enviada pela secretaria, ou melhor, pela secretária assistente de administração do HHS, Sheryl Campbell. Pois então vejam, um memorando para funcionários do governo e também outras pessoas com atividades no prédio que abrigam vários departamentos do governo, instando as pessoas a não saírem de casa porque a cidade se tornou impraticável. Pois é. Bem, voltando aqui ao Natural News, o que disse Mike Adams: as coisas estão tão ruins nas cidades em colapso da América que um indivíduo empreendedor está vendendo passeios a pé pelo Dunlop, em São Francisco. De acordo com o material promocional
Quando você entrar na turnê, ouvirá o seguinte: veremos agora os mercados de droga ao ar livre, os escritórios de tecnologia abandonados, os postos avançados do complexo industrial sem fins lucrativos e as lojas de departamentos desertas. Imagine você fazendo parte de um grupo de turistas sendo orientado por um guia turístico a conhecer a cidade. Bem, do lado esquerdo aqui temos o Louvre, só que no caso de São Francisco seria do lado esquerdo aqui, como vocês estão vendo, essas bancas com venda de entorpecente. Ali do lado direito um grupo de zumbis e mais adiante prédios abandonados, por falta de segurança, evidentemente. Pois é. Mike Adams diz o seguinte: talvez esse seja o futuro modelo de receita para cidades desmoronadas e administradas pelos democratas. Vender ingressos para turistas que se maravilham com o choque e a admiração do desaparecimento de grandes cidades que agora desmoronaram e se desesperaram sob a liderança incompetente dos democratas. É claro que isso aqui também é um sinal de colapso psíquico. Fazer turismo, digamos, dentro do inferno, por exemplo. É mais ou menos isso que se assemelha esse tipo de informação. Venham ver a degradação humana naquela que foi uma próspera cidade. Hoje está em ruínas, com pessoas perambulando pelas ruas como zumbis. Bem-vindos ao Império. 3. As corporações estão enlouquecendo com a sinalização de virtudes, como as balas Skittles, promovendo propaganda Black Trans Lives Matter, ou a Target promovendo trajes de banho de mutilação genital para crianças. É tão pesado aqui que não tem muito o que comentar, mas é evidentemente um sinal de colapso psíquico total. Sem falar do moral, evidentemente. Ponto 4. Mais e mais americanos estão sendo lesados pelo roubo da inflação, ou roubo pela inflação, causado pela interminável impressão de dinheiro de Joe Biden. Tudo isso para quê? Para ajudar um país que a maioria dos americanos sequer sabe onde fica. Pois é. 5. O regime Biden ignora completamente quaisquer decisões judiciais de que não goste. Por exemplo, o regime Biden acaba de anunciar que ignorará a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre empréstimos estudantis e procederá ao pagamento de 39 bilhões em empréstimos estudantis usando o dinheiro do contribuinte. Claro, o Estado de Direito não significa mais nada para o regime Biden. Eles fazem o que querem e continuarão a fazê-lo até serem afastados do poder. Bem, os americanos tinham, até algum tempo atrás, certeza absoluta que viviam numa democracia, onde o executivo executava, o legislativo legislava, fazia as leis, e a Suprema Corte as fazia cumprir. Só que agora, este americano está confuso, está entrando num colapso psíquico porque já não consegue mais encaixar o discurso sobre o teor ou a essência da democracia com a prática de um governo que faz tudo em nome da democracia. É realmente de pirar, não é mesmo? Pois é. 6. Operações de falsa bandeira estão sendo executadas contra o povo americano, como os incêndios de Maui, lá no Havaí. Diz Mike Adams: você notou como a operação de incêndio em Lahaina foi desleixada? É quase como se eles não se importassem mais com o fato de as pessoas saberem que tudo foi encenado. As sirenes de alertas foram desligadas, o corpo de bombeiros recebeu ordens de parar, as estradas foram bloqueadas e agora descobrimos que o abastecimento de água local foi desligado para certificar-se de que ninguém
pudesse combater os incêndios sozinho. Logo depois que centenas de crianças foram queimadas vivas, o governador do Havaí aparece e declara que mal pode esperar para que o governo do Havaí tome aquela terra e tire daqueles cujos filhos morreram lá na terra. Bem, é claro que eu aqui não posso deixar também passar batido uma informação que foi publicada hoje por Mike Snyder, também do Natural News, que diz o seguinte, essa é outra matéria. Ele começa dizendo o seguinte: você pode imaginar ligar para uma família que acabou de ver sua casa pegar fogo e se oferecer para comprar seu terreno abaixo do valor do mercado? Aparentemente, isso está acontecendo no Havaí agora, em grande escala. Proprietários de imóveis em luto estão sendo bombardeados com ligações de pessoas muito gananciosas e acho que isso diz muito sobre o estado atual de nossa sociedade, diz Mike Snyder. Nós literalmente adoramos bens materiais e ganhos financeiros, e a pura ganância que estamos testemunhando nesse momento é absolutamente impressionante. Depois, então, ele mostra um vídeo de uma moradora de Maui, do Havaí, recebendo uma ligação com propostas para comprar o seu terreno queimado, entre outras coisas. Bem, nesse caso, desculpe corrigir Mike Snyder, mas não é pura ganância, é mais ou menos o que Mike Adams está falando, é um colapso psíquico total. Só podemos entender isso à luz da loucura diabólica nesse caso. Vamos ver se temos bateria aqui, pois, como disse, o vídeo hoje é longo e a minha bateria é curta. Parece que ainda temos bateria para chegar ao ponto 7. 7. O governo e toda a esquerda se opõem e combatem filmes e artigos que expõem pedofilia desenfreada e tráfico de crianças. Também, nesse caso, acho que há pouco a se comentar. Mas é, claro, um sinal inequívoco de colapso psíquico. 8. O culto climático se expandiu para uma doença mental compartilhada globalmente, onde pessoas com lavagem cerebral imaginam o planeta sendo destruído, a menos que exterminem bilhões de humanos para interromper as suas atividades que destroem o planeta. O nível de doença mental em massa que foi atingido e que foi infligido às pessoas é sem precedente, diz Mike Adams. As crianças americanas vivem literalmente aterrorizadas, pensando que suas cidades serão inundadas com 12 metros de água do oceano a qualquer momento, ou que ferverão vivas se as pessoas não pararem de dirigir SUVs. Eles foram aterrorizados acreditando que o dióxido de carbono é um veneno e que a eliminação do CO2 é, de alguma forma, benéfica, pois esverdearia a Terra, embora, diz Mike Adams, o próprio termo verde venha da fotossíntese, que requer CO2 para funcionar. Está aí mais um grau de loucura. 9. O desenvolvimento de armas biológicas de despovoamento continua a ser financiado pelo governo dos Estados Unidos, com um esforço quase zero de qualquer membro do Congresso para desfinanciar os experimentos científicos malucos. O Departamento de Defesa ainda está construindo armas biológicas. E pessoas alheias continuam fazendo fila para serem... Eu não posso falar isso, mas tem a ver com a picatinha. 10. Está finalmente se tornando inegável que os Estados Unidos, a OTAN e a Ucrânia perderam a guerra com a Rússia, mas não importa, é preciso continuar enviando toneladas de dólares para lá. Por falar nisso, hoje um artigo bastante interessante une esses dois graus de loucura, ou melhor,
esses dois escaninhos da loucura. Enviar dinheiro adoidado para a Ucrânia e, por outro lado, não dar bola para o que está acontecendo no Havaí. O artigo foi escrito por Martin Armstrong, que diz o seguinte: os incêndios em Maui mataram pelo menos 99 pessoas. Bem, o número atualizado hoje pela Fox News é já de 110, sem falar ainda num grande número de desaparecidos, mas comprovado 110 pessoas perderam a vida. Mais de 1.000 pessoas ainda estão desaparecidas enquanto as equipes correm para identificar restos mortais. Esse foi o incêndio florestal mais mortal em solo americano em mais de 100 anos. Há muita especulação e teorias da conspiração em torno dos incêndios. Mas uma conspiração já é comprovada. É que o governo dos Estados Unidos está colocando a América em último lugar. A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências disse no domingo que era muito cedo para calcular os danos, mas uma estimativa baixa é de mais ou menos 6 bilhões de dólares em danos. Já o presidente dos Estados Unidos fez questão de abordar sua principal prioridade enviando um pacote de ajuda de 200 milhões. Ao Havaí? A Maui? Não, a Ucrânia. Na mesma semana em que se calculou em 6 bilhões o prejuízo lá no Havaí, sem falar das vidas humanas, claro. Pois é, o nome disso? Colapso psíquico. Defesa aérea, antiblindados e munições manterão as forças armadas ucranianas na luta para defender a soberania, o território e o povo de seu país, anunciou o secretário de Estado Antony Blinken na segunda-feira, enquanto as equipes de buscas continuavam a procurar sobreviventes em Maui. Isso é uma pequena quantia para a Ucrânia, já que a Casa Branca está buscando centenas de bilhões em fundos extra. Mas ele diz mais: enquanto havia pessoas sendo resgatadas em meio às brasas, Joe Biden foi flagrado nas praias de Delaware nesse fim de semana, enquanto o Havaí pegava fogo. Ele recusou-se a comentar a situação no Havaí e não deixou que isso interrompesse suas férias. Biden finalmente foi ao Twitter, para lidar com a crise. Ele escreveu lá no Twitter: estamos muito focados em levar ajuda aos sobreviventes, incluindo assistência para necessidades críticas. Um pagamento único de $700 por família, oferecendo alívio durante um período de dificuldade inimaginável. Temos uma equipe dedicada a ajudar os sobreviventes no processo de registro. Assim termina Armstrong dizendo: o Havaí recebeu $1.800.000 em ajuda. O que $700 farão para pessoas que perderam tudo e talvez todos da família não saberemos. Sabemos, em comparação, que uma nação estrangeira recebeu $200 milhões só esta semana. Estamos testemunhando o que acontece quando o governo muda das políticas America First para America Last. Bem, na verdade, o que estamos testemunhando é o colapso psíquico da humanidade inteira. Porque, claro, a maioria não se deu conta ou não está nem aí, continua dizendo, está tudo legal. É bem provável que existam aqui exageros, como, por exemplo, as teorias da conspiração que dizem que um raio laser pode ter causado um incêndio lá em Maui. Deixando os exageros de lado, o fato é que alguma coisa muito estranha aconteceu e pode não ser apenas aquilo que vem do Sol como tempestade solar, porque outros incêndios misteriosos também estão acontecendo, como, por exemplo, eu tenho mostrado na ilha Tenerife,
que pertence à Espanha, um incêndio misterioso, estranho, outros incêndios nos Estados Unidos e incêndios muito estranhos também, eu já vinha falando o ano passado, em fábricas de processamento de alimentos. Se isso não for teoria da conspiração, é claro que esses incêndios misteriosos acabarão tirando as casas pobres de pessoas em encostas de morro, em áreas de preservação, mas principalmente aqueles pobres que insistem em morar em áreas muito bonitas, muito ricas em termos de paisagem e assim por diante, não é mesmo? Já imaginaram se esses raios começarem a atacar favelas pelo mundo para despovoar, tirar aquelas pessoas pobres e incômodas e deixar aquelas belas vistas para quem realmente importa, não é mesmo? Já imaginaram? Pois é o grau de loucura que não só na América, que não atinge apenas a América, mas todos nós. Fiquemos atentos, meus amigos, porque este é o novo normal. Colapso psíquico. Principalmente por parte daqueles que nos governam, não é mesmo? Pois é. E aí está a dificuldade em enxergar tudo isso, porque costumávamos a acreditar que aqueles que nos governam tinham todo o interesse do mundo em permanecer na política fazendo a vontade do povo. Só que, bem, parece que isso também é coisa do passado. Como disse, o vídeo seria longo, então já chegou a hora de terminar porque o assunto não se esgotou. Há muito ainda a se falar sobre isso, mas por enquanto já temos aqui uma boa dose de reflexão para hoje. Eu espero vocês... Amanhã eu volto, claro, no vídeo de amanhã, mas lembro, esperarei vocês no sábado, lá no canal Ale Machado, às 8 da noite, para uma live falando sobre linha profética e geopolítica. Não esqueça, coloque aí já agora na sua agenda, para não perder. Até amanhã, se Deus quiser.